Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas, aos nossos vídeos sobre PNL, o tema dessa aula é um tema que eu não entendo por que existe um certo mistério, assim, uma certa questão com esse tema, mas na verdade vocês vão entender do jeito que eu vou explicar aqui, que ele é um tema bem simples. Ele é bem direto ao ponto, ele é simples e é uma das habilidades essenciais da PNL, uma das habilidades que as pessoas deveriam ter para se comunicar de uma forma mais eficaz e para entender as pessoas de uma maneira mais eficaz. O nome desse tema é calibragem ou calibração, a gente encontra das duas formas, e, por definição, é um sistema de identificação de respostas não verbais. O que é isso? O que está acontecendo numa comunicação além do que a pessoa está falando? Então, numa comunicação em público, assim, que alguém está se expondo, foi identificado que 7% do significado daquela comunicação é baseado nas palavras que estão sendo ditas. Como se fosse o texto mesmo, só a palavra em si. 38% é o tom de voz, o volume de voz, a velocidade da fala, as pausas da fala, todas as questões mais vocais. E 55% do significado da comunicação é a expressão corporal. O que a pessoa faz com o corpo, com o rosto, com a velocidade dos gestos e tudo mais. Ou seja, 93% da comunicação não é falada. E a calibração desenvolve o praticante da PNL a captar, a entender esses 93% da comunicação. Além do que simplesmente são as palavras ditas e faladas. Então, a palavra dita é 7%. A linguagem corporal e o tom de voz são 93%. Então, como fazer para desenvolver essa habilidade? Quando a gente está se comunicando, a gente pode estar com vários focos de atenção. Um deles é um foco interno, que é eu prestar atenção sobre mim, pensar se minha linguagem corporal está adequada, se o volume da minha voz está adequado, se a pessoa está concordando com o que eu estou falando, se eu estou me expondo com confiança e tudo mais. O que eu vou falar depois? E todas essas questões que podem envolver uma questão mais interna. E eu posso estar com o foco de atenção na pessoa. Esse foco interno é conhecido como downtime. É um estado que, num nível um pouco mais profundo, é um estado de auto-hipnose, que é quando a pessoa coloca uma atenção mais interna. Não que esse seja o único meio de hipnose, quem estuda hipnose vai saber da hipnose associativa, dissociativa e tudo mais. Mas é um estado mais hipnótico, por tendência. A atenção externa é um estado que foi chamado de uptime. E é quando eu não estou pensando, eu não estou aqui na minha cabeça, eu estou percebendo o que está acontecendo no mundo. Para a calibração, esse é o estado mais adequado, esse é o estado mais positivo. Por quê? Eu estou observando as mudanças e as variações que a pessoa está fazendo enquanto ela está se comunicando. Então, eu percebi que quando ela falou uma determinada palavra, ela mudou o tom de voz. Quando ela falou um determinado termo, ela olhou para uma determinada direção específica. Quando eu fiz uma pergunta, ela fez um gesto e depois ela me respondeu. Então, quando eu estou em uptime, que é o foco para fora, eu consigo pegar essas noções, esses sensos. Então, é importante que a gente primeiro desenvolva essa habilidade de simplesmente observar as pessoas. E o que a gente vai fazer na sequência? Começar a treinar, perceber as variações, as mudanças no que a pessoa está fazendo. Então, o que é efetivamente a calibração? É você identificar a linha de base da pessoa. Como que ela é num estado neutro, num estado emocional, quando ela não está pressionada, quando ela não está muito agitada e tudo mais. Como que ela fica? Qual é a velocidade que ela fala? Qual é a velocidade dos gestos que ela faz?
qual é a coloração da pele da pessoa, como que é o tônus muscular, ela contrai o rosto, como que é a respiração, a postura. Então, todas essas questões a gente percebe nessa linha de base. E quando a pessoa começa a mudar isso, seja uma velocidade, seja a coloração da pele, seja a tensão muscular, seja a respiração, seja a postura, a gente tem uma grande possibilidade de imaginar que ela está saindo do estado neutro da pessoa. Então, num dos vídeos que eu fiz passados, quando eu falei sobre a trilogia da mente, eu expliquei que a representação interna gera uma mudança tanto de fisiologia quanto de linguagem. E a fisiologia também pode interferir no que a gente está vendo. Por exemplo, fisiologia também é tensionar, engolir seco e tudo mais. Isso é um tipo de linguagem também. Então, na hora que a pessoa está pensando alguma coisa ou sentindo alguma coisa, né, tendo uma determinada emoção, aquilo se expressa fisicamente. Então, quando a gente desenvolve uma habilidade de observar as pessoas e perceber que o padrão normal da pessoa está mudando, você sabe que ela está mudando de estado emocional, ou que ela está pensando em algo que ela gosta, ou que ela não gosta, ou que ela está confusa, ou que ela entendeu alguma coisa. Então, o que a gente tem que ter sempre em mente em processos de calibração? Primeiro, cada calibração serve para uma pessoa. Ou seja, não é porque você identificou que tal pessoa, quando ergue a sobrancelha e a coloração da pele fica de uma determinada cor, que ela está, sei lá, confusa, que outra pessoa fazendo o mesmo gesto também está confusa se fizer isso. Então, uma pessoa fala mais rápido quando está com raiva, outra fala mais rápido, se você vê outra pessoa falando mais rápido, não necessariamente significa que ela está com raiva. Então, para cada pessoa, você vai ter que identificar essas linhas de base e o que cada mudança gerou para aquela pessoa. E o que a gente tem que tomar cuidado? Alucinação. Alucinação foi o nome que a PNL deu para quem tenta adivinhar o que alguém está pensando ou alguém está sentindo. Então, cada vez que você percebe um gesto, uma postura, alguma coisa e tenta induzir, deduzir, pensar, adivinhar, ler a mente da pessoa, de alguma maneira, você está fazendo uma alucinação. Então, mesmo tendo uma calibração bem desenvolvida, você nunca tem 100% de certeza do que a pessoa está pensando e tudo mais. Você vai identificar padrões. Um padrão é mais ou menos assim. Quando a pessoa fez a mesma coisa 3 vezes e você sabe que nessas 3 vezes ela acessou um determinado estado emocional ou fez alguma coisa internamente, é possível que na quarta, se ela fizer essa mesma coisa externamente, a representação interna dela seja aquela. É possível, é provável, mas não é certeza. Então, como que a gente poderia praticar isso? Além de treinar estar em uptime, que é percebendo que está fora, e como fazer, você pode estar se perguntando, para conversar com alguém sem pensar sobre o que você tem que falar. Quando você sabe o que você tem que falar, você sabe aquela informação, e você está ali de uma forma fluida, você não precisa ficar pensando sobre o que você vai falar. Você simplesmente sabe qual é a mensagem que você quer transmitir e aí você deixa o seu corpo fazer isso naturalmente. A hora que você julgar que aquilo foi feito satisfatoriamente, você pode perguntar para a pessoa se aquela comunicação ficou clara ou simplesmente calibrar a resposta não verbal dela e ver se ela entendeu aquilo ou deduzir de alguma maneira e depois perguntar para ver se você está certo. Então, primeiro de tudo, sair da nossa cabeça. Começar a aprender, olhar para fora mesmo. Olhar, enquanto a gente está falando com alguém, perceber como que a pessoa está reagindo. Enquanto a pessoa está falando, perceber como está a expressão dela e tudo mais. Isso vai servir depois para uma outra habilidade que eu vou falar. E aí, não que você vai deixar de fazer alucinações. Eu não imagino que isso seja tão simples. Eu nunca mais vou olhar para alguém e achar que a pessoa está brava. Não é que isso vai acontecer. O que é? Você vai ver alguém, você vai pensar, puta, essa pessoa deve estar brava.
Aí na hora você vai ter a consciência, peraí, quais são os fatores externos que eu estou observando que me fazem deduzir isso? Será que é sempre assim? Será que eu tenho uma evidência? Isso realmente faz sentido? Eu conheço essa pessoa, eu já vi ela brava outras vezes, ela fez as mesmas coisas? Porque, veja bem, se a gente pensa nos 3 filtros, que eu falei num dos primeiros vídeos, um deles é a generalização. Generalização é você ver um gesto específico e generalizar para outros contextos. E o outro deles é a omissão, que é, você não consegue perceber tudo. Então, pode ser que você percebeu a mudança na velocidade da fala da pessoa, mas não reparou no gesto da mão. E aí você faz o quê? O terceiro filtro, distorção. Você vê só aquilo que você já eliminou, já excluiu, né? E distorce, dá um significado generalizado para aquilo. Então, todas as coisas que eu fui falando nos vídeos anteriores continuam se aplicando praticamente para todas as ferramentas e conceitos que a gente vai aprendendo, treinando e desenvolvendo da PNL. Então, vamos lá. O que prestar atenção? Para onde a pessoa olha? Quais são as partes do rosto ou do corpo que a pessoa tensiona ou relaxa? Se a pessoa engole seco? Se a pessoa muda a velocidade da respiração? Coloração da pele? Tamanho dos lábios, que é quando a pessoa contrai assim, ó, os lábios. A respiração, já falei. A postura, se a pessoa está numa postura mais ereta, ou mais curvada, ou mais afastada, ou mais próxima. Posição da cabeça. Então, tome cuidado com alguns conceitos pré-generalizados. Por exemplo, a pessoa cruzou o braço, significa que ela está fechada. Isso são generalizações. Então, tome cuidado com esse tipo de generalização. E comece a observar e aprenda a observar as pessoas. Então, como que você pode fazer isso? Pega um dia inteiro e fica só observando a cor da pele das pessoas. Percebe a cor normal da pele de uma pessoa, daí vê a hora que a pessoa ficou um pouco mais animada, um pouco mais irritada e tal, e vê se mudou um pouquinho. Então, isso vai te melhorando a sua calibração, vai aguçando os seus sentidos. Vai te fazendo aguçar a sua percepção de perceber esses contrastes. Tudo da calibração consiste em perceber os contrastes. Como que a pessoa está no estado neutro e para onde ela vai quando muda de estado. Então aí você vai conhecendo melhor as pessoas, entendendo e imaginando melhor como lidar, como falar com a pessoa na medida que você vai se comunicando. Como que eu sei se minha calibração já está razoável? Quando você consegue mudar a segunda metade de uma frase de acordo com a resposta que você teve na primeira metade. Então, você começou uma comunicação, você começou a perceber a resposta da pessoa, no meio da frase você já começa a mudar suas palavras, mudar o jeito de falar, para conseguir ter uma resposta mais positiva. Aí você sabe que você já está começando a ter uma calibração boa. Calibração é uma habilidade natural. Criança de 6 anos já faz isso. Ela olha para a mãe e sabe se ela pode pedir alguma coisa, se ela não pode e tudo mais. Onde que está o problema? A hora que a gente começa com aquela coisa de ego. Não, eu conheço a pessoa, eu já sei o que ela está pensando. Então, isso é um erro extremo, é um erro muito, muito comum de acontecer. Então, você não que você vai parar de fazer alucinações, mas tenha consciência quando você estiver achando que sabe o que alguém está pensando ou sentindo. E aprenda a prestar atenção nas pessoas, perceber as linhas de base, que é a pessoa numa situação neutra, e como que ela muda nesses fatores. Postura, coloração da pele, respiração, gestos e tudo mais. Para onde ela olha. E com certeza a sua habilidade de calibração vai melhorar muito. Um recado final que eu acho importante dar sobre esse assunto. Cuidado para não virar aquela pessoa que sai analisando os outros. É muito legal a pessoa saber que ela está sendo ouvida, que a comunicação dela está sendo percebida e tudo mais. Agora, se você usa isso para falar, eu sei que você está pensando, eu sei que você ficou de tal estado emocional e tal, você começa a provavelmente se tornar meio invasivo. Então, tome cuidado com isso, porque o que antes ia ser o seu intuito
melhorar a sua comunicação vai fazer as pessoas ficarem com o pé atrás sobre você. Então, para esse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido útil. Pratiquem isso porque é uma das habilidades essenciais da PNL. Só entender isso racionalmente não vai servir de tanta coisa assim. Então, é uma coisa que a gente pratica, treina e vai desenvolvendo cada vez mais. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu estava pensando se eu ia dar alguns exemplos de calibração, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar para um próximo momento e tudo mais. Então, abraços, até a próxima.